Senhor, para todas, para todos. Hoje eu resolvi fazer um vídeo aqui falando sobre depressão. Hoje nós vamos falar sobre depressão à luz da palavra. A depressão é considerado um mal do século já, né? É considerado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como um mal do século. No sentido patológico, quando a gente fala em depressão, a gente fala em tristeza, a gente fala em pessimismo, a gente fala em baixa autoestima, que aparece com frequência, e esses sintomas podem ser combinados entre si. A depressão, ela provoca ausência de prazer nas coisas que antes as pessoas faziam com alegria, né? E elas passam a não ter mais prazer nas coisas que elas faziam. Então, a depressão, ela oscila, né? A pessoa com depressão, ela oscila momentos de humor e pensamentos pessimistas que podem culminar em comportamentos e atos suicidas. Por muito tempo, a igreja, ela não tratou disso, né? Ela se absteve de falar sobre esse assunto, mas graças a Deus hoje isso já caiu, né? Isso já caiu por terra, graças a Deus. Hoje nós temos toda a liberdade para falar sobre esse assunto, até porque a palavra de Deus, ela fala sobre esse assunto. E hoje eu senti no coração de abrir aqui o vídeo, né? E compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração a respeito desse assunto. Eu vou falar um pouquinho, né, sobre a parte fisiológica da questão, para depois nós entrarmos na Bíblia. A depressão, ela também cita alterações fisiológicas no corpo. Por que a depressão ela é perigosa? Porque a depressão, ela é a porta de entrada para outras doenças. Outras doenças entram na nossa vida por causa da depressão. Pessoas acometidas por depressão podem, além de ter a sensação de infelicidade crônica, de prostração, ela também apresenta baixas no sistema imunológico. Então, olha só, gente, como que a depressão, ela altera o nosso organismo, o nosso corpo, o funcionamento do nosso corpo. Muitas pessoas, quando elas estão em depressão, a imunidade dela baixa e os problemas inflamatórios infecciosos, eles se agravam na pessoa. Dependendo da gravidade dessa depressão, isso pode desencadear também doenças cardiovasculares, como infarto, como AVC, como hipertensão. Então, é uma doença perigosa, é uma doença multicausal. Isso quer dizer o quê? Que existem vários fatores que podem desencadear uma depressão. Não é uma coisa fácil de se diagnosticar, a depressão não é fácil de se diagnosticar e também não é uma coisa fácil de curar. Portanto, eu senti no meu coração de falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu tenho certeza que isso vai ajudar alguém, né? Pode ser que a pessoa não esteja aqui nesse momento ouvindo, mas esse vídeo vai ficar gravado e com certeza vai ajudar muitas pessoas, porque nós vamos estar falando aqui da palavra de Deus, o que a palavra tem a dizer sobre quadros depressivos. Então, eu estou dando um panorama fisiológico para a gente entrar na palavra, não saia daí. É um desequilíbrio químico cerebral. Então, existem alterações químicas no cérebro do indivíduo deprimido, gente, principalmente com relação aos neurotransmissores, que são a serotonina, a noradrenalina, a dopamina. Esses neurotransmissores, eles sofrem alterações, né? Essas substâncias, elas transmitem impulsos nervosos entre as células. Então, quando isso fica descontrolado, isso causa uma série de transtornos na vida de uma pessoa, até porque tudo acontece aqui, né? Dentro da mente, do cérebro. Então, quais são os principais sintomas de uma depressão? Desânimo, cansaço, e é um cansaço fácil, uma necessidade maior de esforço para fazer as coisas que as pessoas faziam com muita facilidade. Quando as pessoas entram num quadro de depressão, elas têm dificuldade para fazer.
irritabilidade, ansiedade, angústia, diminuição ou incapacidade de sentir alegria, de sentir prazer, sentimento de medo, de insegurança, sentimento de desesperança, de desamparo. Cada um, ele sente de uma maneira um quadro depressivo. Ideias frequentes, desproporcionais de culpa, tudo é muito exagerado, a pessoa tem uma baixa autoestima, né? As questões pequenas, elas são transformadas num monstro diante da pessoa, porque a pessoa não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, ela vê tudo negativo ao seu redor, ela sente uma sensação de inutilidade, de fracasso, ela distorce a sua realidade, né? Ela pega os fatos e distorce aqueles fatos. Uma pessoa num quadro depressivo, ela tem dificuldade de concentração, ela tem um raciocínio mais lento, né? Sexualmente falando, o desempenho sexual dela baixa, né? Insônia, as pessoas não conseguem dormir, dores e sintomas físicos não justificados por problemas médicos. Muitas vezes as pessoas sentem dores em várias partes do corpo, o médico não acha que mas a pessoa já está num quadro depressivo, por isso que é importante, né, você estar atento, de repente alguém da sua casa, da sua família que já esteja desenvolvendo esse quadro depressivo e a pessoa não consegue entender que está entrando num quadro depressivo. Quais são os fatores de risco que podem contribuir para o desenvolvimento da depressão? Histórico familiar, se você tem uma família propensa a isso, então você já tem que ficar ligado nisso. Um estresse crônico também pode desencadear um quadro de depressão na pessoa. Uma ansiedade crônica, disfunções hormonais também ocasionam estados de depressão. Excesso de peso, sedentarismo e dieta desregrada também pode desencadear, né, sintomas de depressão. Uso excessivo de internet e redes sociais também podem ocasionar depressão. Muita gente não sabe disso. Traumas físicos, traumas psicológicos também podem desencadear. Problemas cardíacos desencadeiam também casos depressivos. Separação conjugal. Então são várias coisas, né? Vários fatores que podem contribuir para o desenvolvimento da depressão. Agora deixa eu falar uma coisa muito importante, né, para quem está me ouvindo aqui, para quem vai me ouvir depois desse vídeo. Só um médico pode dar um diagnóstico de depressão. Isso é muito importante. Hoje existem várias pessoas aí dando cabeçada, falando, não, a pessoa está com depressão. Não, gente, não é bem assim. Somente um profissional, ele vai poder dar um diagnóstico realmente se a pessoa está tendo um episódio, um quadro depressivo. Hoje, a depressão, ela atinge aproximadamente 121 milhões de pessoas em todo o mundo. Então, é uma coisa grave, uma coisa séria, né? E casos maltratados ou não diagnosticados podem desencadear até o suicídio. Então, é muito importante a pessoa ficar atento, principalmente pessoas que são mais esclarecidas, elas ficarem atentas às pessoas da sua família em relação à depressão. Não se pode lidar com a depressão apenas como uma opressão demoníaca ou pecado. Infelizmente, muitas pessoas equivocadas, muitas pessoas, né, entram nessa paranoia, vamos dizer assim, né, de achar que uma pessoa com depressão, ela tá com um demônio, ela tá em pecado. Gente, presta atenção, depressão é uma coisa séria. E como eu falei no início, somente um médico pode dar um diagnóstico preciso se a pessoa está desenvolvendo um quadro de depressão ou não. Então a gente tem que parar de tratar a depressão como se fosse uma coisa maligna, uma coisa... Sim, existem... o inimigo, ele é sujo, vamos dizer assim, né? Ele aproveita as portas, as brechas, para atrapalhar mais ainda a vida da pessoa. Mas a depressão, gente, é um quadro físico, fisiológico. Então, ninguém está livre de ter um quadro depressivo. Ninguém está livre disso, porque assim como o nosso corpo adoece, a nossa mente também adoece por uma série de fatores que eu acabei de falar para vocês aqui.
Várias coisas podem desencadear uma crise, né? Uma depressão numa pessoa. Então a gente tem que desmistificar isso, achar que tudo, levar tudo para o lado espiritual, né? Claro que tem um lado espiritual também, né? Mas a gente precisa entender que a depressão é uma doença e que precisa ser tratada. Assim como a gente fica doente no corpo, a gente fica doente na mente também, e a gente precisa, né? Inclusive tem aqui uma estudante de psicologia, a Catiane entrou aí, né? E a Catiane pode falar até com maior propriedade sobre isso também. Eu senti muito de falar sobre esse assunto, porque, como eu disse, mais de 121 milhões de pessoas sofrem de depressão. Muitos casos são diagnosticados e tratados, mas infelizmente tem muitas pessoas que estão num quadro depressivo e não são tratadas, né? A pessoa diz que ela tá triste, que ela tá deprimida, essa menina deve estar com algum problema psicológico, espiritual, vamos levá-la na igreja? Sim, eu sou cristã, eu creio no poder de Deus para resolver muitas coisas, mas a depressão é uma doença também que precisa ser tratada, né? A Catiane colocou aí, depressão é uma doença de cunho mental, tal como uma doença em alguma parte do corpo, né? Então, assim, a Catiane aí veio reiterar, né, o que eu acabei de falar. Então, gente, é uma coisa séria. Agora, o que a palavra de Deus diz sobre isso? Agora sim, vamos entrar na palavra, né? Eu dei um quadro para você fisiológico, do que é a doença, né? Os fatores que podem desencadear um quadro depressivo. Mas a Bíblia fala sobre isso? Claro que fala, gente. Como eu sempre falo aqui, né? A Bíblia tem resposta para tudo e a Bíblia nos ensina sobre tudo. Vários personagens bíblicos também passaram pelo problema da depressão, né? Da tristeza excessiva, né? Vários personagens bíblicos passaram por esse problema também, né? Porque nós somos seres humanos, nós não somos feitos de ferro, né? Nós somos feitos de carne e osso e nós estamos sujeitos a passar por esses problemas. Então, um caso bem clássico, né, que a gente já ouviu muito falar, e eu vou falar um pouquinho sobre isso também, foi o caso do profeta Elias, né? O profeta Elias é um caso clássico de um servo de Deus que passou pela depressão. Então, eu queria ler com você aqui, 1 Reis, capítulo 19, vou ler alguns versículos com vocês, tá? E a gente vai entrar fundo aí nessa questão da depressão à luz da palavra de Deus, tá bom? Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a essas horas eu não puser a tua vida como um deles. Então presta bem atenção, o que aconteceu? Jezabel ameaçou Elias, disse: eu vou te matar, Elias. Assim como você matou os meus profetas, os profetas de Baal, amanhã, essa hora, você também vai estar morto. Então, Elias recebe aí uma ameaça de morte. E o que Elias faz? No versículo 13, ele diz assim: e vendo ele, se levantou para escapar com vida e se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Ele não quis companhia. Ele deixou o seu moço e fugiu para Berseba. Foi-se para o deserto, caminho de um dia, se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. Ele pediu a morte, o profeta Elias aqui pediu a morte e disse: já basta, Senhor, já basta, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Então um anjo lhe tocou e disse: levanta-te, come. Ele olhou, e eis que na sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Ele comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor segunda vez tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Aí o que acontece? No versículo 8, Elias se levanta, come, bebe. Com a força daquela comida, ele caminha 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Ali, Elias entra numa caverna, passa a noite, e ali o Senhor volta a falar com Elias. Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto,
derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei sozinho. E agora buscam a minha vida para tirar, Senhor. Então ele ali derramou tudo que estava no coração dele para o Senhor, e o Senhor ouviu. E ele disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande vento forte que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois veio um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. Depois veio uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele novamente reclama com o Senhor: eu tenho sido zeloso, Senhor, os teus filhos deixaram o teu conserto, só eu que fiquei, só eu sou fiel, só eu que faço a tua vontade, né? E aí Deus deixa ele derramar todo o seu coração, e ele fala: Elias, presta atenção, volta pelo caminho que você veio, pelo caminho do deserto de Damasco, unge Azael, rei da Síria, unge Jeú, filho de Nissi, rei de Israel, e unge Eliseu, profeta, no teu lugar. Então essa é uma história muito conhecida, muito pregada, muito ensinada, mas é uma história que carrega muitas lições para a nossa vida em relação ao estado do profeta. Elias foi um profeta levantado por Deus num tempo de crise, um tempo muito ruim, um tempo difícil, um tempo de apostasia, um tempo de crise política. E Elias foi um homem forte, um homem corajoso, que confrontou os pecados do rei Acabe. Elias chamou a nação indecisa a se colocar diante do Senhor, com confiança diante de Deus. Elias triunfou, né, sobre os valentes profetas de Baal. Elias viveu uma fé viva, uma fé grande, uma fé maiúscula, uma fé superlativa. Elias aprendeu a depender de Deus e a realizar grandes obras para Deus em nome de Deus. Mas Elias era um homem. Elias era um homem como outro homem qualquer. Elias estava sujeito às mesmas paixões que nós. Elias também tinha os pés de barro, como diz o pastor Hernando Dias Lopes, né? Então, ele não era um super-homem. Elias não era um super-homem, nem um super-crente. E depois que Elias recebeu grandes vitórias do Senhor, ele ficou deprimido. Depois que ele recebeu aquela ameaça de Jezabel, ele ficou deprimido, ele ficou triste. E ele falou: Senhor, tira a minha vida, basta, eu não quero mais saber de nada. Pode me matar, que eu não quero mais fazer mais nada, eu não quero mais saber de nada. O profeta aqui, nesse momento, ele entra num quadro depressivo. Ele estava muito cansado, ele vinha de uma batalha muito grande com os profetas de Baal, né? E depois recebe aquela ameaça. Por quê? Gente, preste atenção. O que desanimou Elias não foi a ameaça de Jezabel em si. Ela ter ameaçado que ia tirar a vida dele. Não foi isso, gente. Foi que ele se dedicou tanto e ele provou: se eu sou profeta de Deus, Deus vai mandar fogo. O profeta que for de Deus, o Deus verdadeiro, vai mandar fogo. Os profetas de Baal clamaram a noite inteira, se rasgaram e nada aconteceu. E quando ele ora, Deus manda fogo do céu. Prova que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Então ele achou que a nação de Israel ia se converter nesse momento, depois de uma manifestação dessa de poder de Deus, que a nação ia se converter ao Senhor, mas não foi o que aconteceu. Ele pensou que Acabe ia, né, se voltar para Deus, mas não foi isso que aconteceu. Então ele fica triste, ele entra num quadro depressivo, né? Como a gente também, quando a gente está esperando grandes coisas, a gente quer que aconteça tanta coisa. Você fica esperando naquela expectativa que vai acontecer uma coisa boa, na qual você lutou, né? Na qual que você batalhou, na qual, né? E aquilo não acontece. E aí a gente entra, se deixar, né? Se a gente se deixar se levar por isso, a gente entra no quadro depressivo, assim como Elias entrou. Elias aqui, ele estava em depressão, literalmente. Literalmente, ele estava aqui vivendo um quadro depressivo. E se isso aconteceu com o profeta Elias, isso pode acontecer conosco também. Nós não estamos livres de entrar num quadro depressivo.
Então a gente tem que parar com essa mania de achar que é super-homem e super-mulher. Nós não somos super-homens, nós não somos super-mulheres, né? Nós dependemos da graça do Senhor e ninguém está livre de entrar num quadro depressivo. Ninguém está livre. Então, quais foram as causas da depressão de Elias? A Bíblia fala sobre depressão? Fala aqui e fala em outros casos também. Eu estou pegando um caso clássico, que você já conhece a história. A primeira coisa que a gente identifica aqui na causa da depressão de Elias, por que Elias entrou nesse quadro depressivo? A primeira coisa que a gente identifica é que Elias tirou os olhos de Deus. Elias tirou os olhos de Deus e colocou os olhos nas circunstâncias. Gente, toda vez que a gente tira os olhos de Deus e coloca nas circunstâncias, nós estamos sujeitos a entrar num quadro depressivo também. Por isso que esse texto aqui, ele fala muito no meu coração. Num dado momento, Elias pensou que a sua vida dependia da ímpia Jezabel, né? Ele achou que a vida dele estava na mão dessa mulher ímpia. Na realidade, não estava. A vida dele estava na mão de Deus. Então ele teme, ele foge porque já estava cansado, né? Ele estava esgotado e ele foge, né? Então toda vez que a gente tira os nossos olhos do Senhor, da palavra de Deus, toda vez que a gente tira os nossos olhos de Cristo, da nossa rocha, nós estamos sujeitos a também afundar num pântano de desespero. Então, essa história, esse texto bíblico, ele nos convida a colocar os nossos olhos em Jesus. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Sempre foram tempos difíceis, né? Mas cada época, cada década tem a sua dificuldade. Hoje nós estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos de valores invertidos, tempo de que a verdade ela não está sendo recebida de bom grado, né? As pessoas estão amando mais a mentira do que a verdade. Elas estão trocando os valores corretos pelos valores incertos. Então nós estamos vivendo esse tempo. E se a gente ficar colocando os olhos nas nossas circunstâncias, nós vamos também ficar tristes, nós vamos ficar depressivos. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Então, Elias aqui, ele tirou os olhos de Deus e colocou os olhos nas circunstâncias, colocou os olhos em Acabe, colocou os olhos em Jezabel, colocou os olhos no seu cansaço espiritual e ele esqueceu que a vida dele estava na mão de Deus. Então, foi a primeira causa da depressão na vida de Elias. A segunda causa que a gente pode identificar aqui, né, o que ele faz, né, após isso? Ele entra na caverna da solidão. Ele entra na caverna da solidão. Quando ele mais precisava de pessoas para estar do lado dele, o que ele faz? Ele dispensa o seu moço, ele dispensa a sua companhia e ele vai sozinho, né? Ele sai, ele vai sozinho, ele foge sozinho. Então, a depressão, ela prega essa peça na gente. Por isso que eu estou falando isso aqui, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar alguém, com certeza. Porque Deus me inspirou para estar aqui nesse momento, trazendo essa palavra. Não estava nem programada para falar nada hoje, não falei com ninguém que ia vir fazer esse vídeo hoje, mas Deus me inspirou para vir aqui. Porque a depressão, ela prega uma peça na gente. Quanto mais a gente precisa de companhia, mais a gente quer se trancar num quarto escuro e ficar sozinho. A depressão faz isso com a gente. Elias dispensou o moço e foi ficar sozinho. Ele não queria companhia de ninguém. Então, é um sintoma aparente, né? Quando a pessoa está num quadro depressivo, ela não quer ninguém, ela quer ficar sozinha, ela quer se afastar das pessoas. Mas é nesse momento que a pessoa precisa de alguém do lado dela. E, de repente, ela não vai perceber isso, mas quem está do lado vai perceber. Então, é muito importante você ficar atento a isso, né? Em terceiro lugar, Elias, ele faz uma leitura pessimista da situação à sua volta, né? A pessoa, quando entra num quadro depressivo, ela vê tudo ruim, né? Foi isso que eu falei no início da live. Ela vê tudo ruim, ela olha para as circunstâncias, ela só vê coisas negativas, né? Ela distorce a realidade dela. Ele pensou que somente ele havia se mantido fiel a Deus naquela avalanche de apostasia que estava acontecendo ali. Ele falou: Senhor, eu estou sozinho, ninguém te serve mais, ninguém quer saber de Deus, ninguém quer saber do Senhor. Todo mundo está apostatando da fé, está virando as costas para o Senhor. Só eu estou sozinho. Ele se sentiu sozinho e ele achou que estava sozinho, mas na realidade, né, ele estava equivocado.
Porque Deus fala com ele, Elias, você está muito enganado. Você está enganado. Olha o que Deus fala com Elias aqui no texto. Olha só, Deus fala assim, deixa eu achar o versículo aqui para te falar certinho aqui, que ele fala assim, existem um grande número de pessoas que não se dobraram. Aqui, ó. Também eu fiz ficar em Israel, presta atenção, gente, 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Baal era um deus cananita, né? Em que o povo de Israel estava adorando. Mas Deus fala com Elias, não, Elias, você está equivocado. Você está fazendo uma leitura errada da sua circunstância. Você não está sozinho, não. Não é só você que me louva, que me adora, não. Tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal em Israel. Era muita gente, né, gente? Ele que achava que estava sozinho, né? Mas Deus falou para ele, não, tem mais de 7.000 pessoas que estão firmes na fé. Você está fazendo uma leitura equivocada da sua realidade. Porque na realidade a depressão faz isso com a gente. A gente tem várias coisas boas, belas e bonitas na nossa vida, mas você só consegue enxergar o ruim, você só consegue enxergar o difícil, né? A depressão, ela parece que cega os nossos olhos, a gente não consegue enxergar as coisas boas que existem na nossa vida, tá? E, em quarto lugar, Elias, ele perdeu completamente a perspectiva do futuro. Ele parou de olhar para frente. Elias pediu a morte para si. Ele julgou que era melhor o tempo que ele havia vivido lá no passado do que aquilo que estava acontecendo na vida dele agora. E que não tinha mais nada bom para acontecer. Pode tirar minha vida, Senhor, me mata porque eu não sou melhor que os meus pais, eu quero morrer, né? Porque a pessoa num quadro depressivo, ela não vê nada à sua frente. Ela acha que ela viveu coisas boas e que agora ela está vivendo uma coisa ruim e que nada de bom vai acontecer mais na vida dela. A depressão faz isso. Então, nós precisamos ficar ligados, né? Porque esse texto está escrito na Bíblia não foi à toa. Foi para nos ensinar alguma coisa. Foi para nós tirarmos lições desse texto para a nossa vida. Então, se você está passando um momento difícil, um momento de dificuldade, geralmente quando a gente está vivendo um momento de dificuldade, a gente não consegue enxergar aquilo que Deus está fazendo, porque Deus está trabalhando, gente, mesmo que a gente não veja, Deus, o Senhor Deus, ele está trabalhando a favor daqueles que esperam nele. Então não perca a sua esperança. De repente você não está em depressão, mas você pode entrar no quadro depressivo se você colocar os olhos nas suas circunstâncias, né? Lembra de Pedro? Pedro estava ali andando sobre as águas, né? Senhor, se é tu mesmo, me manda andar sobre as águas contigo. E vem Pedro, e Jesus chamou, vem Pedro, e ele começou a andar sobre as águas, mas no momento que ele olhou para o lado, olhou para o vento, olhou o que estava acontecendo ali, ele perdeu a sua fé e começou a afundar. Então isso acontece conosco também. No momento que a gente tira os nossos olhos do Senhor e começa a colocar em circunstâncias, né, a gente afunda. Mas Deus não quer isso para nós. Então, esse texto vem para trazer um ânimo novo para a nossa vida. Como Deus tratou a depressão de Elias? Porque Deus tratou aqui. Deus foi o psicólogo de Elias aqui nesse momento. Deus, ele tratou o coração de Elias aqui nesse momento. Deus tratou como? Primeiro com sonoterapia. Olha só que coisa linda, gente. Que texto maravilhoso para ensinar pra gente hoje, né? Deus tratou a depressão de Elias com sonoterapia. Deus deixou Elias dormir. Você vê que Elias entrou naquela caverna e dormiu. Ele apagou, ele dormiu. Porque a depressão, ela deixa a gente com a nossa mente agitada, né? Uma pessoa com depressão, ela fica com o corpo cansado, mas a mente não desliga. A mente fica ligada o tempo todo em pensamentos ruins, em pensamentos até suicidas. Então, ele precisava dormir, ele precisava descansar para sair do buraco da depressão. E Deus deixou Elias dormir por um tempo, né? Ele dormiu. E aí o anjo foi lá e acordou ele para ele comer, para ele se alimentar. Então Deus trata Elias com sonoterapia, Deus trata Elias com alimentação, né? Porque quando a pessoa está num quadro depressivo, geralmente ela perde o apetite, ela não quer comer, né? Então Deus prepara uma refeição ali para Elias no deserto. Uma pessoa deprimida, geralmente ela sente náusea do alimento, ela não quer comer, mas ela precisa fortalecer o seu corpo. E Deus tratou a depressão de Elias
fortalecendo o corpo físico dele também. Trouxe ali pão assado nas brasas, deu para ele comer, deu água, né? Então foi um meio que Deus também usou para tratar essa depressão, sono e alimentação adequada. E a terceira coisa que Deus fez Deus deixou Elias desabafar. Você percebe que Deus dá todo um tempo para ele abrir o coração e dizer o que estava no seu coração, né? Isso que os psicólogos fazem, né? Os terapeutas fazem, quando as pessoas entram no consultório, né, para se tratar, né? As pessoas ali derramam o seu coração, falam, né? E o terapeuta, o psicólogo, ele vai ali puxando, vai, né, fazendo perguntas para que a pessoa possa expor o seu coração, para que o psicólogo possa entender por que a pessoa entrou naquele quadro depressivo. E Deus fez a mesma coisa aqui com Elias, né? Deus deixou Elias desabafar, deu a oportunidade dele falar aquilo que estava no seu coração, né? Quando Deus fala assim para Elias: "Que fazes aqui, Elias?" Será que Deus não sabia o que Elias estava fazendo ali? Claro que ele sabia, né? Claro que ele sabia o que Elias estava fazendo ali. Mas ele pergunta: "Elias, o que você está fazendo aqui?" Dando oportunidade para Elias derramar o seu coração, né? Para que Elias falasse tudo aquilo que estava no coração dele, né? Deus depois ordena Elias para ele sair daquela caverna. Vamos espremer essa ferida. Vamos tirar esse pus aí dessa ferida, essa coisa que está te incomodando. O desabafo é fundamental. Nós precisamos falar com o Senhor, colocar, expor o nosso coração, né? Porque quando a gente fala, a gente limpa a nossa alma. Quando a gente se derrama perante o Senhor, então não tenha medo de se derramar perante o Senhor. Se alguma coisa está te incomodando, está te entristecendo, a Bíblia fala: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o Senhor. O Senhor aguenta. A Bíblia fala lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. O Senhor aguenta a gente lançar sobre ele a nossa ansiedade. Faça isso. Não deixa essa coisa ruim ficar dentro do teu coração e você ficar amargurado com essas coisas ruins consumindo o teu coração, a tua alma. Não deixe isso acontecer. Expõe para o Senhor aquilo que está te incomodando, aquilo que está te ferindo. O Senhor aguenta, fala com ele. Então, Deus tratou Elias, né, com sono, com uma alimentação adequada, deixando Elias extravasar, falar aquilo que estava no coração dele. E Deus tratou revelando para Elias que Deus tinha coisas melhores para fazer. Elias não acabou, não acabou. Eu não vou te matar agora. Você está querendo que eu te mate, que eu tire a sua vida, mas eu não vou te matar agora. Existem coisas para você fazer ainda. Existem algumas coisas para você fazer ainda. Você tem que levantar daqui, você tem que ungir 2 reis. Você tem que colocar um profeta no seu lugar. Você quer ir embora? Não quer fazer mais nada? Não, mas unge uma pessoa para ficar no seu lugar, né? Deus falou para ele: olha, existe coisas ainda que eu preciso fazer na tua vida. Então, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo aqui, e você que vai me ouvir ainda, preste atenção. Tua vida não acabou. Você está vivo porque tua vida não acabou ainda, porque Deus tem plano ainda para tua vida. De repente você não está conseguindo enxergar isso agora, né? Os problemas estão se avolumando, as coisas estão acontecendo e a gente não consegue enxergar que Deus tem um futuro para a gente, mas Ele tem. Circunstâncias passam, problemas passam. O importante é que Deus está com você, Ele está ouvindo o teu clamor, a tua oração. Então, presta bem atenção. Deus fala com Elias: Elias, teu mistério não chegou ao fim ainda. Teu ministério ainda não acabou. Você precisa ungir reis. Você precisa ungir um rei na Síria. Você precisa ungir um rei em Israel. Você precisa colocar um profeta no seu lugar. Inclusive, é muito interessante, né, que Elias pediu a morte e foi o profeta que não morreu. Você prestou atenção nisso? Elias não morreu, gente. Elias foi levado ao céu num carro de fogo. Ele não morreu. Elias não viu a morte. Sabe por quê? Porque Deus tem planos melhores pra gente. Às vezes a gente acha que a nossa vida acabou. Não acabou, não. Deus tem coisas para fazer por mim, através de mim, por você e através de você. Então, o que a gente pode fazer? Biblicamente falando, porque eu não posso ficar aqui a vida inteira falando, né, gente? Tem que trabalhar amanhã cedo. Mas eu quero deixar aqui algumas dicas para você. Atitudes para prevenir a depressão. Atitudes para se prevenir da depressão. Irmã Alessandra, como eu posso me prevenir da depressão, já que todo mundo está sujeito a esse tipo de coisa? Já que não somos super-homens nem super-mulheres, como eu posso fazer? Primeiro, busque a graça de Deus. Busque a graça de Deus. A graça de Deus, ela é poderosa para te ajudar a atravessar momentos difíceis.
Muitas vezes você vai dobrar o seu joelho e vai orar. Deus não vai te responder como você quer, mas Ele vai te dar graça. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, que a gente não sabe muito bem o que é. Os teólogos especulam muitas coisas, né? Mas o que Deus fala para o apóstolo Paulo? Eu não vou te livrar desse espinho na carne. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, tem coisas que Deus não vai tirar na nossa vida, mas Ele vai nos dar graça para passar e para suportar. Então, busque a graça de Deus. A graça de Deus é um grande reservatório à nossa disposição, ao nosso dispor. A hora que a gente precisa, a gente mergulha nesse tanque da graça, nessa fonte da graça, e recebe de Deus a autoridade, recebe de Deus a força, a energia para continuar a nossa jornada. Exercite a fé, exercite a tua fé, creia nas promessas de Deus. Deus falou com o povo de Israel: eu sei os planos que tem a respeito de vós, planos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês esperam. Então, Deus tem planos para a nossa vida. Então, exercite a sua fé, creia que Deus tem coisas para fazer na sua vida. Uma outra coisa para você se prevenir da depressão: busque sempre acompanhamento clínico e terapêutico. Os médicos estão aí para nos ajudar, os psicólogos estão aí para nos ajudar, os terapeutas estão aí para nos ajudar. Então, assim como o nosso corpo físico adoece, a nossa mente também pode adoecer. E eu já tive que passar pela mão de psicólogos. Eu tenho amigas psicólogas, amigas que me ajudaram em momentos que eu precisei, e foi muito bom para mim. Então vamos parar com essa mania: eu sou crente, não vou no psicólogo. Você é super-homem? Você é super-mulher? Se você está passando por um momento difícil e isso está mexendo com a sua mente, com o seu intelecto, procure sim um psicólogo, procure sim um terapeuta, porque isso vai fazer bem para você, tá? Não se sinta inferior ou desprezado porque você está querendo salvar a sua vida, não. Deus ama você e Ele quer te ver bem. Então, use todos os recursos que Deus te deu para você ficar bem. Tenha atitudes e escolhas conscientes. Pensa bem nas escolhas que você está tomando, as coisas que você está fazendo, porque você precisa se fortalecer através das suas escolhas. Então, nós que gerenciamos a nossa vida, né? A partir do momento que você vira um adulto, você tem que ter responsabilidade sobre as suas decisões. Muita gente entra em quadro depressivo porque não sabe escolher, porque não sabe dizer não, porque não sabe falar assim: não, isso aí não é para mim, não, eu não quero isso para mim. Então você precisa gerenciar a sua vida com a ajuda de Deus. Para de dizer sim para todo mundo. Para de fazer coisas que Deus não mandou você fazer. Para de ir em lugares que Deus mandou você não ir. Então muita coisa que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa. Nós tomamos as decisões. Então preste bem atenção nisso. Aceite a sua realidade. Evite rememorar lembranças dolorosas. Rompa com o passado. O que o apóstolo Paulo ele nos ensina? Esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo. Então, imagine o apóstolo Paulo se ficasse pensando naquilo que ele tinha feito no passado. Eu arrastei crentes pela rua, eu prendi crentes, eu consenti com a morte de cristãos. Ele ia ficar rememorando isso a vida inteira e ele não ia ser usado por Deus para fazer a diferença. Então, o que passou, passou. Se foi coisas boas que aconteceram, legal, já passou. Se foram coisas difíceis, já passou também. Vamos caminhar para o futuro, porque ficar rememorando o passado não vai resolver. O passado ele só serve como um reservatório de experiências para a nossa vida. Nós não temos que ficar presos ao passado. Nós temos que viver o presente e com fé no futuro, que Deus tem coisas boas para a nossa vida. Nutra sentimentos e pensamentos em relação a você mesmo. Pensamentos bons, pensamentos bons. Então, pense assim: eu sou amada por Deus, Deus tem um projeto para mim, eu sou amada por Deus. Coloca isso no teu coração, acredite no seu valor, viva relacionamentos saudáveis, esteja à disposição das outras pessoas na medida certa, sem que você fique desestabilizada e nem se violente. É o que eu falei, tem pessoas que dizem sim para todo mundo. Pode fazer isso por mim? Posso. Pode me emprestar isso? Posso. Não, gente, não é assim. Nós precisamos tomar conta da nossa vida e fazer o que é melhor pra gente também. Não é porque eu tenho que ajudar o próximo que eu tenho que me anular em favor de todo mundo. Não, Jesus não ensinou isso pra gente. Nós precisamos viver relacionamentos saudáveis. Se você está vivendo um relacionamento tóxico, preste atenção.
Preste atenção. Tem pessoas que você tem que amar de verdade, mas você não tem que andar junto. Porque essas pessoas fazem mal pra você. Se tá fazendo mal pra você, se afasta. Ai, irmã, mas é difícil. É difícil viver do jeito que você está vivendo. Então, às vezes são pessoas muito queridas, pessoas da nossa convivência, né? Parentes próximos, mas você tem que manter um afastamento, senão você vai adoecer. Você tem que ajudar aquela pessoa na medida do teu possível e também manter um distanciamento se aquilo está te fazendo mal. Então nós temos que verificar isso. Muita gente aí entrando em quadro depressivo porque não sabe separar as coisas. Recuse aquilo que não favorece a sua caminhada como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Saiba que todas as decisões que você toma vai acarretar prejuízo ou lucros para sua vida. Então preste atenção. Uma outra coisa que é uma atitude muito sábia para você não entrar nessa coisa de depressão é vivenciar o perdão como estilo de vida. Perdoe. Perdoe. Alguém me feriu, alguém me magoou. Perdoe. Mágoa. A palavra mágoa no grego, ela dá sentido de ovo podre, água podre, de cheiro de ovo podre. É isso mesmo. A mágoa, ela te contamina, ela cria raízes no teu coração, na tua alma, contamina a sua vida. Então, seja feliz e perdoe. Perdoe. Não fique arrastando coisas que as pessoas fizeram com você há tempos atrás. Não traga isso para sua vida. Um grande exemplo para mim é Nelson Mandela. Nelson Mandela ficou preso anos preso. Passou por vários problemas, várias humilhações dentro da cadeia. O dia que ele saiu da cadeia, ele falou o seguinte: aí agora, perguntaram para ele: o que você vai fazer? Você vai se vingar dos seus inimigos, se vingar das pessoas que te colocaram aqui? Não. Se eu sair daqui com atitude de vingança, eu vou continuar preso. Eu já fiquei muito tempo preso, agora eu não quero mais ser preso. Entendeu? Então, atitudes inteligentes. Então, preste atenção. Perdoe. Aceite, vivencie o perdão como um estilo de vida para a sua vida. Supere as dores e feridas da sua alma. Abra a mão da vingança. Deixa a vingança com o Senhor. A vingança é uma toxina para o nosso corpo, para a nossa alma, para a nossa mente. Se afasta dessas coisas. Alguém errou com você, entrega na mão do Senhor e deixa Deus agir. Não fica rememorando isso na sua vida. Abandona isso. Toque no Senhor. Ele pode curar a tua alma. Ele pode curar o teu corpo. Ele pode curar o teu espírito. Toque no Senhor. O Senhor hoje está à disposição sua para fazer coisas boas na sua vida. Então, hoje o Senhor tocou no meu coração para que eu abrisse aqui a câmera para poder trazer essa mensagem para você. Se você chegou agora, depois você assiste essa live desde o início, com certeza o Senhor vai te abençoar. E algumas dicas, né? Como uma pessoa que lê bastante, que tanto a Bíblia quanto livros seculares, que tem amigos, psicólogos, terapeutas, que conversa muito, que aprende muito. Vou dar algumas dicas para você em relação a essa questão da depressão, para você não entrar por esse caminho. Ninguém está livre, mas você pode tomar atitude na sua vida para que isso não se aproxime de você. Então, leia, aprenda coisas novas, vai aprender um bordado, uma arte, alguma coisa que você queira fazer, viaje, tenha momentos de diversão com a sua família, tenha uma atividade física. A atividade física, ela libera hormônios e outras substâncias importantes para a manutenção do bom humor. Então faça uma caminhada, anda de bicicleta, se alimente bem. A alimentação também tem tudo a ver, né, para trazer saúde para o teu corpo físico e para a tua mente também. Uma alimentação saudável com azeite, peixes, frutas, verduras, né, nozes, castanhas, são coisas que vão melhorar, né, a química do seu corpo e vai te abençoar, vai trazer coisas boas, positivas para sua vida. Então, alimente a sua alma, alimente o seu espírito, né, cuide do seu corpo e seja uma pessoa feliz, porque não tem coisa melhor, gente, do que você desfrutar a vida que o Senhor te deu, né? Nós sabemos que essa coisa da depressão, por muito tempo, ela foi um mito, né, dentro da igreja. Muitas vezes as pessoas não queriam falar sobre isso ou tratavam a depressão como possessão demoníaca, e não é bem assim. Não é bem assim. A depressão, ela é um problema orgânico, químico, né, no seu cérebro, e que você precisa de ajuda. Se você tá sentindo essa necessidade, você precisa de ajuda, precisa procurar um médico, né, e se tratar. E nós vemos que vários personagens bíblicos tiveram quadros de depressão. Eu falei aqui sobre Elias, mas eu poderia citar Jonas,
né? Jonas entrou no quadro depressivo por egoísmo. Ele não queria que o povo de Nínive, né, pertencesse ao Senhor como ele, né? Por causa do seu egoísmo, ele entrou no quadro de depressão, pediu a morte para o Senhor, né? Foi uma pessoa também que entrou no quadro depressivo. Eu podia citar aqui Jeremias. Jeremias entrou no quadro depressivo, sim, porque ele viveu muitas tragédias, ele viu muitas tristezas, muitas coisas ruins acontecendo com o seu povo. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, então Jeremias também passou por quadro depressivo. Davi, quando foi perseguido por Saul, também se entristeceu e foi para uma caverna, né, triste, amargurado, e ali o Senhor mandou pessoas ali para estar com ele. Né? Quando Davi peca com Betseba, também ele se entristece, né? Ele entra num quadro depressivo também, mas ele vai até o Senhor, né? Ele pede perdão e começa uma nova história. Jó também enfrentou uma tristeza profunda, né? Quando ele perde a sua saúde, perde todos os seus filhos no mesmo dia, né? Então existem vários personagens bíblicos que passaram por depressão e eles conseguiram sobreviver, eles saíram disso, gente. Então, a Bíblia ela tem resposta também para essas questões, tá? Então, não tenha medo, não tenha medo, o Senhor está com você. Se você está vivendo momentos difíceis, circunstâncias difíceis na sua vida, saiba que o Senhor, ele tem resposta para os seus medos, para as suas depressões, para as suas tristezas. O Senhor, ele é poderoso, ele nos ama, ele sabe que nós somos pó e cinza e que nós dependemos dele. Então eu espero que essa palavra tenha falado no seu coração. Eu quero terminar aqui com uma palavra, a palavra medo, né, que geralmente é o que a gente sente quando a gente entra num quadro de depressão, né? E quem nunca passou por uma tristeza profunda, né? Eu costumo dizer que ninguém sai ileso dessa vida, todos nós temos a nossa cruz para carregar, os nossos momentos de tristeza, mas o Senhor está conosco. A palavra medo, pará, no hebraico, ela tem 3 letras, muito interessante, eu vou fechar com essa palavra contigo agora. A palavra pahat, que é medo no hebraico, ela tem a palavra pei, que é a letra da comunicação. Ela tem a palavra Het, que é a letra da vida, ou a letra do abrigo, e ela tem a letra Dalet, que é a letra da porta. O que o Parhades, ele fala com a gente, né? Apesar de ser uma palavra forte, né? Medo, não, Alessandra, falando de depressão, falando de medo, sim, porque o medo, ele invade o nosso coração quando a gente está em um quadro depressivo. Mas a própria palavra Parhades, medo, ela já te dá a resposta para você sair disso. Quando você sentir medo, né? Que é a letra P? A letra da comunicação. É a letra da fala. E você sabe que a fala tem um poder enorme. Quando a gente abre a nossa boca e fala alguma coisa, a gente está criando no mundo espiritual. Então, a receita para você vencer o medo está na própria palavra medo. Por quê? Quando você está vivendo um momento difícil, você sente medo, o que sai da sua boca vai ser decisivo para você sair desse quadro. Quando você está vivendo um momento difícil, você precisa ter cuidado com aquilo que sai da sua boca. Porque a palavra ela tem o poder de construir ou o poder de arruinar. Então, vamos lá. Quando você está vivendo um momento de dificuldade, não abra sua boca para espraguejar, para falar coisas negativas, não. O que você vai fazer? Você vai falar palavras de fé, palavras de segurança. Quando você começa a falar palavras de fé, palavras de segurança, você entra no abrigo de Deus. Quando você começa a trazer para a sua vida palavras de fé e segurança, você entra no abrigo de Deus, que é a letra Red, a letra da vida, né? A letra Red, que é a letra da vida, a letra do abrigo. E quando você está abrigado em Deus, você fecha a porta, que é o Dalet, a última letra. Você fecha a porta para o mal. Agora, se você faz o contrário, no momento de dificuldade, você abre a sua boca só para falar coisas mal, mas você se cerca de coisas negativas e você abre a porta para o mal. Então, olha só que interessante. Para você vencer o medo, você precisa falar, usar palavras de fé, palavras de esperança. Quando você usa palavras de fé e de esperança, mesmo vivendo momentos difíceis, você entra no abrigo de Deus. E quando você entra nesse abrigo, você tem condições de fechar a porta para o mal. E o mal não vai poder mais dominar a sua vida. Então, creia que o Senhor, ele tem coisas boas para fazer,
na sua vida. Então, mesmo vivendo um momento difícil, circunstâncias difíceis, nunca abra sua boca para declarar isso. Não, estou vivendo um momento difícil, mas isso vai passar. Eu estou vivendo um momento difícil, mas o Senhor vai me dar vitória. Eu estou vivendo um momento difícil, mas o Senhor está comigo. Ele vai passar comigo nesse vale e eu vou cantar o hino da vitória do outro lado. Quando você começa a trazer palavras de fé e segurança para a sua vida, o Senhor vem. O Senhor vem. O Senhor vem confirmar aquilo que você está falando. E aí você fecha a porta para o mal. E aí, a partir daí, Deus começa a trabalhar na sua vida. Então, pega essa palavra no teu coração. Hoje, o dia que eu temer, diz o salmista, hei de confiar em ti. O dia que eu temer, hei de confiar em ti. Confia no Senhor, que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê uma noite abençoada. Vença a depressão, vença a tristeza, vença o pessimismo através da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.